meditação de hoje com o tema: seria você capaz de fixar os olhos em Deus? Naquele final de tarde, ali estavam reunidos os apóstolos de Jesus, e Jesus estava lhe dando ensinamentos, mostrando a forma pela qual ele amava as pessoas, como ele curava as pessoas, como ele saciava a fome e a necessidade daquelas pessoas que mais precisavam. Mesmo diante de todos esses benefícios que Jesus realizava, diante desse ministério de amor e misericórdia para com as pessoas, saciando suas maiores necessidades, sejam elas físicas, sejam elas espirituais. E quando falo de físicas, estou falando não apenas da fome, mas da vida financeira. Porque a Bíblia nos conta de história de pessoas como a viúva de Serapta, quando Elias é mandado por Deus à sua casa e ele diz para que ela preparasse um pão, ela diz que a única coisa que tinha era uma quantidade mínima, da qual iria realizar naquela manhã ou naquela tarde, cozer aquele pão, comer e aguardar pela morte. E Deus diz ao profeta para ela obedecer, e essa mulher creu na palavra do profeta, porque era a palavra de Deus. E ao fazer isso, mesmo em uma cidade de grande crise e de fome, nunca mais lhe faltou o pão e o azeite. O que eu gostaria de levar você a refletir, o que eu gostaria de fazer você a pensar comigo neste momento, é que você parasse e entendesse que Deus não está disposto apenas, quando fala de saciar as tuas necessidades físicas, não são apenas do alimento, mas a tua vida financeira também, porque Ele sabe o que você precisa e o que é essencial para a sua vida. E quando falo da vida espiritual, essa sim, nunca deve ser parada, devemos engordar, devemos nos tornar obesos sempre pela palavra de Deus, almejando e desejando todos os dias, toda hora e todo instante. Pois ali estava Jesus com uma grande multidão que estava necessitando de saciar suas necessidades físicas naquele momento, para que compreendesse as mensagens espirituais que Deus gostaria de transmiti-la para cada uma delas. Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 5, a palavra de Deus diz: ao cair da tarde, os discípulos aproximam-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já está ficando tarde, manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. O que eu gostaria que você parasse e pensasse comigo, frisasse um pouco naquilo que eu estou falando, é que o local que os discípulos estavam com Jesus era um local deserto. Não havia nenhum tipo de comércio ali para, de uma forma urgente, de uma forma rápida, saciar a fome e a necessidade daquelas pessoas que ali estavam. Simplesmente agora, como solução, os discípulos agora veem aquela grande multidão, e Jesus já havia falado do seu amor e da sua misericórdia, sobre a grande transformação do Evangelho na vida das pessoas e na vida de outros que pudessem falar através do seu testemunho. Eles agora sentem fome. E agora as pessoas começam, quem sabe, ali a murmurar e a falar. Os discípulos também já estavam na sua fome e necessidade, e diz a Deus: olha, Senhor, tem muita gente aqui, manda estas pessoas embora para suas aldeias, para seus vilarejos, para suas casas, para que ali comprem, saciem sua fome e depois voltem para continuar a pregação. Interessante notarmos que se estavam numa região deserta, automaticamente não era muito próximo. Quem sabe alguém estivesse ali a 3 dias de caminhada, 2 dias, 1 dia, meia hora, 1 hora de caminhada, 5 horas. Jesus sabia a necessidade de cada uma daquelas pessoas, e agora Jesus, de forma contrária, rebate aquilo que são dito para os discípulos e não aceita, e vê a forma com que aquele pedido foi feito de uma maneira insensata. Afinal, justificaram: você já lhe deu os seus ensinamentos, Senhor,
já os curou, já os acomodou. Agora estão ficando com fome. Se você não mandar essa gente embora, eles vão querer que você também lhe dê comida. Imagine a expressão deles ao ouvir a resposta do grande mestre Jesus. Eles não precisam ir. Dê-lhe vocês algo para comer. Você já imaginou? Você já parou para pensar nas palavras que Deus agora fala aos discípulos? Porque de forma real, nós sabemos que os discípulos não tinham nada. E como é que Deus agora pede para que os discípulos alimentassem ali uma multidão de mais de 3.000 pessoas? Querido amigo, querida amiga, nunca devemos subestimar o poder de Deus e o que Ele pode fazer quando nos colocamos nas mãos dEle. Acredito que essa resposta tenha sido um teste, mas não para lhe mostrar o que eles não podiam fazer. Diferente daquilo que pensamos, foi exatamente um teste para demonstrar que eles podiam fazer se olhasse para o alvo da soberana vocação de Jesus Cristo. Em vez disso, porém, eles olharam para as próprias carteiras para ver se ali havia algumas notas de dinheiro. Isto exigiria 200 denários, no mínimo naquela época. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Preste atenção às visões contrastantes. Quando Jesus viu o povo, enxergou uma grande oportunidade de amar e afirmar valores. Quando os discípulos viram o povo, enxergaram um monte de problema. Eu gostaria que você parasse e avaliasse nesse momento. Quando você ver as pessoas diante dos pecados que elas cometem e com a sua visão humana, você avalia as pessoas. Será que você enxerga as pessoas como problemas? Ou você acredita que Deus é capaz de ser a solução para a vida daquelas pessoas? O que você tem feito? De que forma você tem olhado as pessoas desde que você foi chamado por Cristo para amar essas pessoas e ajudá-las a se salvar? Ou será que você tem aquela visão mesquinha, pirangueira e até covarde que os discípulos tiveram? Pensaram no seu lado financeiro, de gastar mais de 200 denários para alimentar uma multidão, quando na realidade Jesus queria dizer: olhem para mim, que sou o pão da vida. E não deixe escapar a ironia. Bem no meio de uma padaria, na presença do padeiro eterno, eles dizem ao pão da vida que não há pão. Você já parou para imaginar? Que tipo de mensagem tinha entrado na vida e no coração dos discípulos quando Jesus pregava para a multidão e dizia: eu sou o pão da vida. E agora, diante do maior padeiro, do homem que poderia dar o pão que sacia não apenas a fome física, mas a fome espiritual, ele agora é questionado pelos seus próprios discípulos. Mas o que eu gostaria de deixar para você, para que você possa refletir nesta manhã, ou quem sabe nessa tarde ou nessa noite, não sei quando você vai assistir esta meditação. A minha pergunta é: quantas vezes não fazemos o mesmo que fez os discípulos? Que possamos enxergar com os olhos da fé que o pão da vida sempre estará presente. E nunca duvide, porque Deus jamais permitirá que você passe necessidade. Vamos orar? Senhor, como é fácil voltar os nossos olhos para as dificuldades ao redor
de, em vez de manter os olhos fixos em ti, mostra-me. Como desejas que eu sirva outros? Como eu posso fazer para demonstrar o teu poder na vida de outras pessoas? E não os meus próprios limites. E não apenas querer lutar com os meus próprios recursos. Mas ajuda-me a falar do teu amor. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.